Então, eu entendo que o papel do profissional fiscal, ele precisa, nesse momento, precisa ser um papel central nessa transição, e ele precisa criar oportunidades ali para liderar esse processo, para que ele tenha oportunidade de visibilidade dentro da empresa também. As próprias empresas, né, colocam como mais de 60% a 70% de que já tem uma dificuldade hoje de contratar, né, e vai ter uma dificuldade maior de contratar. Olá, eu sou José Adriano e esse é o José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado pela Blutex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group. Hoje vamos falar do futuro da carreira fiscal e nós vamos receber aqui a Poliana Maciel da Blutex. Bem-vinda, Poliana. Obrigada, uma alegria estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Alegria nossa, muito obrigado mesmo. A área fiscal passou por muitas mudanças nesses anos, né? SPEDs, IFRS, muitas e muitas mudanças, e agora a gente está vivendo o começo da reforma tributária. Como que você vê de diferença que os profissionais precisam ter para estarem preparados para esse momento? Qual que é a sua visão nesse momento para esses profissionais? Eu entendo que esse resgate histórico, como você mesmo disse, sobre a vivência e experiências passadas, o SPED, IFRS, ainda vigentes no nosso meio contábil fiscal tributário, ele existe e a gente não pode esquecer. Então, existe uma necessidade de resgatar esse histórico para a gente compreender o que se espera desse profissional hoje. Então, a gente pode imaginar uma linha do tempo aí da carreira do profissional da área fiscal, onde ele teve oportunidades de vivenciar, memorizar aí legislações que já existia essa previsibilidade de que em algum momento as obrigações acessórias poderiam se tornar sendo entregues de forma magnética. Então, lá em 99 já existia essa previsão, só que só em 2007 que realmente a gente conseguiu enxergar aí a exigência já instituída pelo decreto que traz o SPED pelo Programa de Aceleração do Crescimento. E sempre se esperou muito a simplificação, a mudança, e ela sempre veio muito devagar e aos poucos, né? Sim, com certeza. Então, existem esses marcos históricos aí na nossa profissão e que é importante a gente lembrar para que a gente possa vislumbrar aí o futuro nessa carreira. Então, esse profissional, ele teve a oportunidade de iniciar o projeto, um dos primeiros projetos do SPED, vindo a nota fiscal eletrônica em 2008, já em produção. Então, a gente teve uma oportunidade já de amadurecimento, que até então as obrigações acessórias eram todas entregues de forma manual. E o que o profissional hoje precisa ter de diferente do que esse que já passou por esse momento, que já foi para as obrigações digitais e agora tem uma nova oportunidade? O que você acredita que ele precisa ter de diferente ou fazer diferente para aproveitar esse momento ou, no mínimo, para cumprir as suas obrigações aí, né, de funcionário, de colaborador, além das oportunidades que ele pode ter? Num dado momento foi feita a consolidação do SPED, então eu observo que os profissionais já tiveram que entender que as obrigações acessórias já estavam em conversa uma com as outras. Então ele entendeu que seria necessário uma busca pela conformidade fiscal um dado momento. Então, daí em diante, ele já entende que ele não precisava só gerar informações, ele precisava também analisar essas informações, cruzar essas informações e gerar insights para que ele pudesse avaliar os impactos dentro do negócio. Então, eu entendo que hoje existe uma busca por essa avaliação e entendimento desses dados que são gerados dentro da área fiscal para que ele possa tomar ali, influenciar, inclusive, em decisões sobre os negócios. Pensando em formação, né, que é a especialidade da Blutex, que você está atuando aí há 14 anos, empreendendo nesse mercado, realizando fóruns, treinamentos, grupos de discussões, né? O que você vê que o profissional precisa, nesse momento, buscar de desenvolvimento, seja soft skill, hard skills, o que ele precisa buscar para se diferenciar nesse momento, na sua opinião? Nós temos uma base normativa muito extensa atualmente e nesse momento o profissional já se encontra num ambiente onde ele vai precisar executar e operacionalizar 2 modelos tributários ao mesmo tempo, de entendimento de lógica transição, né? Na transição, mas eu compreendo que, além dessa base normativa extensa, ele vai precisar
atualizar sobre a emenda constitucional, as novas leis que virão, né, e também normativas sobre a transição de IBS-CBS, mas eu compreendo também que ele precisa se desenvolver com novas habilidades. Como você mesmo disse, soft skills, que ele precisa entender que ele vai precisar se adaptar com uma facilidade maior a essas mudanças trazidas pela reforma. Ele vai precisar ter uma agilidade no conhecimento, a busca do conhecimento ele vai precisar ser mais ágil para uma atualização constante e contínua, e ele vai precisar ter novas habilidades como comunicação, inteligência emocional, liderança, o protagonismo nos processos de transformação. Eu entendo que ele terá esses grandes desafios. Você pensa que uma graduação, uma pós-graduação, treinamentos online, vídeos gratuitos no YouTube, podcasts, lives, o que você pensa que o profissional precisa buscar para ele conseguir entender o que está acontecendo, se preparar adequadamente para o que está acontecendo? Qual que é a sua visão disso? Conhecimento técnico profundo, então ele, negavelmente, a gente precisa entender que o conhecimento ele é necessário. Então, eu acredito que treinamentos de qualidade ele precisa buscar por isso, constantemente. Então, uma gestão do conhecimento bem planejada, que ele possa combinar treinamentos de qualidade com participação em comunidades ou grupos de trabalho, especialmente desenvolvidos para a área fiscal tributária. Que hoje a gente já vê dentro das empresas criações de grupos de trabalho para a transição da reforma tributária. Os comitês internos, os grupos de trabalho, né? Às vezes, tanto dentro das empresas quanto em associações, ou o próprio BXGDE, que é o grupo que a gente tem, né? Sim, o BXGDE é uma comunidade, um grupo onde a gente tem oportunidades de debater e também gerar ali oportunidades de benchmark, networking. Eu acredito que esse profissional precisa estar inserido nesses ambientes onde ele possa desenvolver e debater ali cenários possíveis, analisando sempre os impactos da reforma nos seus negócios. E para ele não ter o risco de ficar preso à execução só, o que você acredita que ele precisa fazer, né? Então, basta participar do grupo de discussões com a câmera fechada, só ouvindo, como que tem que interagir, como que você está vendo considerando aí os grupos que você participa, né? E os treinamentos que você realiza, como que você visualiza hoje, na prática, a participação desses profissionais? Você vê um grupo grande indo na linha mais de interagir, de participar, ou você vê que é um grupo pequeno, quando você instiga eles a participarem mais, tenta sugerir, quase que exigir para abrir a câmera, para interagir e tal, você vê muita reação, você vê muita restrição? Fala um pouco dessa dinâmica em que você tem um papel de trazer o profissional para esse ambiente, para ele se desenvolver melhor, e a dificuldade que alguns do lado de lá ficam resistindo e criando barreiras. Como é que você vê e atua nisso aí hoje? Sim, após a pandemia a gente vê claramente uma dificuldade dos profissionais terem interesse de participar presencialmente dos eventos. A gente tem um grande esforço para que isso aconteça de fato hoje. Então, a gente planeja realizar alguns encontros presenciais obrigatórios para que eles tenham essa oportunidade de se encontrar, reencontrar e também criar relações ali profissionais com outras empresas. Então, eu entendo que o papel do profissional fiscal, ele precisa, nesse momento, precisa ser um papel central nessa transição e ele precisa criar oportunidades ali para liderar esse processo, para que ele tenha oportunidade de visibilidade dentro da empresa também. Então, o profissional que às vezes evita de abrir uma câmera, para a gente é uma perda muito grande. Então, e para ele especialmente, né? A gente pensa sempre na carreira dele, na visibilidade que ele tem, ele na oportunidade do momento. Eu enxergo que o início da reforma e durante a transição toda, a gente tem uma grande oportunidade de que esse profissional desenvolva ali um papel central, liderando esse processo dentro da empresa. Então, para que ele possa entender que é o momento que ele vai precisar buscar essa visibilidade dentro da empresa e se mostrar mesmo e demonstrar o potencial que tem nos dados que ele gera hoje e quanto ele pode influenciar em decisões sobre o negócio. Então, ele realmente vai precisar se destacar nesse processo de transição.
Hoje você pensa que a área fiscal é vista como mais ou menos estratégica nas empresas, né, da relação do que você acompanha, e como que o profissional se posiciona, né? Ele está acomodado da área fiscal ser uma área operacional, ele está incomodado e buscando mudar isso para se tornar um protagonista, que é o que a gente prega, sugere e trabalha em prol disso, né, para o gestor fiscal perceber que ele tem uma oportunidade muito grande de protagonizar esse momento. Até escrevi um artigo há uns 2 meses sobre esse tema. Então, como que você vê isso? Você, tanto do aspecto área fiscal na empresa, quanto do aspecto profissional da área fiscal, acomodado ou incomodado? Completamente incomodado, e a gente não pode esquecer de um dado bem importante da área fiscal, que ela é considerada uma área de custo muito alto. Então, e isso reflete um pouco sobre o custo Brasil que existe hoje, então que a gente sempre está analisando o quanto isso custa dentro das empresas. Então, eu acredito que esse incômodo vem muito disso, por conta desse custo Brasil que, apesar de ter consolidado SPED, apesar da gente ter desenvolvido economia, o custo Brasil continua sendo um grande desafio para as empresas hoje definirem pelo investimento no Brasil. Então, equivale aí a 20% mais ou menos do PIB brasileiro hoje, o custo Brasil, que é um custo muito alto em relação aos demais países. Além disso, a área fiscal tributária tem hoje um gasto em média de 1.500 horas de trabalho para entrega de obrigações acessórias. Então, em relação uma comparação feita com outros E que países, vai piorar muito na transição, né? sim, vai piorar muito para melhorar. Isso até é uma fala sua, né? Então, acredito que a gente vai alcançar essa simplificação, mas nessa transição aí longa, que a gente tem uma previsão de 7 anos, então a gente não está falando de 7 dias, né? Então, é um período longo. A gente tem uma percepção que esse profissional precisa identificar ali as oportunidades para que ele tenha ganhos reais. E o que você vê de risco, já que ele pode estar muito ansioso para fazer algo representativo, para demonstrar para a empresa que ele está antenado, que ele está em dia, que ele está acompanhando tudo, que ele sabe tudo o que está acontecendo. O que você vê de risco nesse momento para esses profissionais que estão engajados, incomodados e buscando uma atualização e uma mudança de postura na empresa? O risco que eu compreendo hoje é das empresas não checarem a fonte do conhecimento. Então, as empresas estão buscando por vários canais aí de conhecimento, as pessoas, né, buscam por canais de conhecimento, onde elas não têm a certeza da curadoria do conteúdo. Então, eu acredito que esse é um grande risco que as empresas vivem hoje, de não saberem onde buscar, de fato, fontes confiáveis de conteúdo. Então, a gente tem esse cuidado de que os profissionais precisam ter realmente o real o conhecimento adequado do que tem sido publicado de atualizações voltadas para a reforma tributária, e para que ele consiga ali levar para dentro da empresa e aplicar os conhecimentos e inclusive compartilhar para que todos tenham conhecimento, colaborando com outras áreas, inclusive que às vezes não têm a oportunidade como a área fiscal tem, e o costume também desses profissionais de sempre estarem buscando por atualização sobre legislações. Que áreas você vê hoje que você já vê participando das discussões do grupo de discussões lá da Blutex? Que áreas que você já vê participando e que áreas que você acredita que deveriam estar lá e não aparecem ou aparecem muito pouco? Como que você está vendo essa expansão da preocupação da área fiscal para outras áreas da empresa que serão afetadas, já que a reforma tributária impacta nas empresas como um todo e não somente na parte tributária, né, nos tributos em si, mas nos negócios ela gera impactos muito grandes. Verdade. Então, eu acredito que os profissionais da área fiscal, ele tem que preocupar em criar pontes, conexões com outras áreas objetivamente, para tratar assuntos da reforma, porque como você mesmo falou, o impacto é sobre o negócio. Então, a gente tem hoje a participação de áreas como suprimentos, tecnologia, auditoria, controladoria,
Hoje, essas áreas já atuam junto da área fiscal para analisar as demandas que existem, porque a área fiscal geralmente identifica essas mudanças para transição, e essas áreas que eu comentei, elas sofrem reflexos, impactos também trazidos para a área fiscal. Então, elas precisam se comunicar, e o que a gente tem visto é que os gestores, os líderes da área fiscal, eles têm eles precisam desenvolver essa habilidade para criar essas conexões com essas demais áreas, porque realmente o impacto é sobre todo o negócio. E você vê essas áreas participando ativamente ou elas ainda estão indo como ouvintes por uma demanda da empresa ou para atender uma exigência, uma convocação da área fiscal, ou você vê uma participação ativa, questionamentos, como que você vê essas áreas diferentes da área fiscal e tecnologia, que são as áreas diretamente sempre envolvidas, né, com as questões tributárias? No início, a gente precisou realmente fazer um trabalho de conscientização sobre o tema, para que todas as áreas percebessem o impacto que iria trazer no início da transição já da reforma, mas nesse momento eu já observo que as áreas entenderam a importância e já estão vindo sem que a gente insista no convite para que elas participem. Muito bom. Você sente falta de alguma área? Você percebe que nas discussões alguma área poderia estar ali, ou você já criou temas específicos para algumas áreas e aí acabou que não teve os participantes que você esperava ou que você recomendava para a área fiscal participar para ter uma participação e envolvimento maior, ou isso não é algo que ocorre? Eu acredito que algumas áreas ainda não estão percebendo o impacto, até mesmo porque ainda não operacionalizou de fato ali a lógica tributária já trazida Nova. para a reforma, né? Então, algumas áreas como recursos humanos, elas vão também ter impactos, mas que ainda elas não conseguem observar em função da não operacionalização. Mas assim que a gente começar a ver esses resultados da área fiscal impactando essas áreas que ainda não observaram, que vão também ser acometidas, elas vão voltar para o tema e dar importância para desdebate. Aí a gente vai conseguir abrir debates para realmente atingir outras áreas que a gente ainda não conseguiu atingir. Você vê que poucas empresas ou pessoas estão trazendo esse movimento, que ainda de maneira mais abrangente ainda não está acontecendo em função do momento que a gente vive, de uma urgência maior de operacionalizar o tributo na nota fiscal, e aí em função disso está priorizando mais isso. É essa a visão? É, isso Entendi. mesmo. Prioridade, né? Agora Prioridade. Algumas pesquisas que a gente compartilha sempre, né, nas nossas reuniões, palestras e nas discussões, aí pesquisa da Deloitte, Thomson Reuters, Robert Half, por exemplo, todas elas trazem que mais da metade das empresas, né, algumas mais de 60%, 70%, não estão preparadas ou ainda estão num momento muito atrasado em relação à reforma tributária como um todo. E óbvio que eu penso, né, que ao responder essas pesquisas, que eles estavam avaliando a visão da empresa para a reforma como um todo, e não somente ali cumprir a nota fiscal, que é a obrigação para janeiro de 26. Você percebe hoje no relacionamento com as empresas, e aí sejam clientes ou não clientes, né, numa hora que buscam um serviço, um treinamento, participar do grupo de discussões, e aí alguns avançam com isso, outros não. Aqueles que não avançam, você sente que eles optaram, por exemplo, por um treinamento diferente, né, uma forma diferente, ou eles jogaram isso para frente por entender que o momento ainda não é esse? Como que você vê isso? Você concorda com as pesquisas de que, desculpe, uma grande parte das empresas está atrasada, ou você acredita que eles estão ali entendendo que eles estão dominando os prazos? nós temos uma preocupação de atender empresas de médio e grande porte hoje, então eu acredito que essas empresas elas já precisam iniciar alguns trabalhos voltados para... Já iniciaram já no primeiro semestre e agora já no segundo semestre estão dando o segundo passo já para dar início à transição a partir de outubro, para que a parte sistêmica já esteja preparada para
nos destaques de IBS e CBS especialmente, que a gente considera isso a prioridade do momento. Então eu acredito que as empresas, assim, não confrontando a pesquisa, mas no nosso meio, né, as empresas que nós atendemos hoje, o perfil de contribuinte que hoje a gente atende, ele já está bem atento às necessidades das prioridades de mudança, e a gente tem visto também muitos profissionais buscando por conhecimento. Então, virou uma chave do ano passado para esse ano muito Você percebeu uma forte. mudança grande depois da lei complementar que foi publicada em janeiro? Sim, Você percebeu que os profissionais, vamos dizer, né, porque as empresas, na verdade, não, por si só não existem, né, elas existem em função dos profissionais, e você percebe que os profissionais estão mais antenados e buscando isso mais sim. conscientes. Sim, com certeza, porque existe uma obrigação a partir de janeiro, de fato, então eles não têm como mais postergar, vamos dizer assim. Eu acredito também que a parte sistêmica estava atrelada a essas decisões de desenvolver tecnicamente também, então os profissionais, de forma bem coletiva, estava tentando desenvolver junto com as entregas dessas atualizações de Das sistemas. empresas de software. Sim. Talvez pelo fato de que não tem regulamentação. Então, o fisco tem que fazer algo a partir de uma regulamentação que não existe. E as software houses têm que trabalhar a partir de algo que o fisco está fazendo, já com a dificuldade deles, né? É um efeito cascata, né? E aí as empresas dependem disso. Então, na hora que a gente vai cobrar a software house, por exemplo, por uma atualização, uma correção, eventualmente ela está esperando ainda o fisco fazer um ajuste para aquilo. E às vezes o fisco ali operacional está esperando a área de regulamentação determinar alguma coisa, né? Então você Uhum. acredita que isso acaba gerando no profissional talvez um conforto ali de que ele não adianta ele ficar numa sangria desatada, porque ainda tem muita coisa no meio do caminho sendo feita e sendo definida, e ele tem talvez esse colchão aí para ele atuar nisso. A gente vê hoje um movimento coletivo, seja contribuinte, fisco, contadores. Então, o desenvolvimento ele está atrelado ali a esses outros jogadores ali, né, na transição. Então, acredito que é isso, assim, a transição para a reforma tributária trouxe essa possibilidade de que o desenvolvimento fosse coletivo entre fisco e contribuinte. Então, eu vejo que o profissional acompanhou esse movimento e ele tem hoje buscado por muito conhecimento. Eu vejo que esse movimento de trabalho coletivo, né, assim, a gente participa dos grupos piloto do fisco desde sempre, e o sempre é lá 2005, 2006, né, com a nota fiscal eletrônica. A gente sempre percebeu do lado do fisco, nesse ambiente digital, a necessidade de buscar ajuda das empresas, das entidades, e de ter essa participação, né? E aí algumas empresas, acredito que entre 50 e 100 empresas aí, participaram nesse período todo aí de 2006 para cá, então praticamente 20 anos, né? Participaram dessa construção. Com a reforma tributária, a gente vê um movimento nessa mesma linha, eu concordo, mas ele tem uma especificidade que é o fato de que o IVA, ele por ser dual, ele tem uma parte que é da Receita Federal, que é a CBS, e ele tem uma parte que vai ser dividida entre os estados e municípios, que é o IBS, e aí você vai ter o IBS do estado e do município, e aí nós estamos falando de um comitê gestor que vai cuidar disso, que vai ter lá 27 estados e 27 municípios. Então a gente tem hoje a reforma tributária sendo trabalhada no aspecto operacional pela Receita Federal, quando a gente fala da CBS, né, pura, pelo pré-comitê gestor, porque ainda não existe o comitê gestor, e aí o pré-comitê gestor está trabalhando, focando, né, na operacionalização em paralelo à regulamentação, e a gente tem também a Receita Federal junto com os municípios, principalmente, né, a CNM principalmente, trabalhando na nota fiscal de serviços. Então a gente tem 3 grupos hoje de trabalho distintos, né, e aí óbvio que eles interagem aí no aspecto do fisco, tem lá os grupos que centralizam isso tudo,
mas tem empresas diferentes, algumas estão nos 3 grupos, como nós estamos, outras empresas estão também, e uma grande parte está em um grupo ou outro. Então a gente tem ali algumas divergências, algumas dificuldades que faz parte do processo, a gente vê isso, mas isso gera um pouco de dúvida, preocupação, questionamento das empresas, porque, por exemplo, ele pode ver um cálculo do mesmo tributo lá na calculadora da Receita Federal de uma forma e lá na ferramenta do pré-comitê gestor de uma outra forma. Né? Hoje é possível, claro, porque tudo é muito incipiente, tudo é muito novo. Então hoje as empresas precisam, e os profissionais, né, eles precisam ter uma visão de que as coisas estão muito incipientes, mas o prazo está muito perto. Né? Então é para janeiro que tem que estar nos documentos. Você pensa que nesse momento, então, que a gente está perto de janeiro, que começa a obrigatoriedade, mas que tem muita indefinição, né? Você pensa que os profissionais, eles estão identificando, as empresas, né, primeiro, assim, porque é óbvio com os profissionais direcionando, mas estão identificando necessidades de novos cargos, por exemplo, seja, né, um cargo novo para a reforma tributária, ou seja, um cargo complementar para cuidar de parte da reforma tributária, estão inventando alguma coisa, estão ampliando, ou estão tendo que se virar com o que tem. Como que você vê esse movimento, tanto de qualidade, né, do profissional qualificado para aquela função, quanto de quantidade, né, a quantidade necessária para cumprir aquelas obrigações atuais e as novas que começam em janeiro, né, nesse período de transição. É importante a gente ter essa colaboração aí entre os entes, né, e porque isso gera um reflexo para as empresas, naturalmente. Então, a gente entende que precisa ser saudável essa comunicação aí, Estado, município. E também sobre essa oportunidade que os profissionais hoje recebem de obterem esse papel central nessa transição. Eu vejo que nesse momento ainda não se fala de novos cargos, né, mas se fala de novas atribuições para a entrega real das atividades ali dentro da área. E nesse momento os profissionais estão se adequando. Então, hoje a gente não tem um cargo novo, por exemplo, um gestor de transição da reforma tributária. A gente não vê isso ainda na rede profissional aí de busca de vagas, mas a gente já vê o profissional criando ali, desenvolvendo novas habilidades para que ele seja um gestor na transição da reforma tributária, por exemplo. Também a gente pode falar de cientista de dados, porque dentro da área fiscal tributária, o profissional precisa também identificar ali oportunidades para que ele, além de gerar dados, ele precisa analisar esses dados e ainda transformar esses dados em insights para que ele entenda os impactos que a reforma traz para o negócio dele. Você tem empresas como Andrade Gutierrez, por exemplo, né, dos nossos colegas lá, o Márcio Magno, o Hélio também, eles, na área contábil tributária, lá do CSC deles, eles têm profissionais treinados em RPA, em Power BI, então que já apresentaram benchmarks para nós, né, no grupo de discussões. Então você tem empresas que já antes de reforma tributária já tinham essas atuações, e você tem outras empresas que ainda a área é muito focada na operação e às vezes até tem a separação, né, da operação, do planejamento, né, faz parte. Também a gente tem profissionais de projetos, então eu vejo algumas empresas que aí não é criando um cargo novo, né, mas usando os cargos de gerente de projetos, seja o PMO, seja um gerente de produto ali, um PO, focado ali na reforma tributária, seja separando algum profissional, seja part-time ou full-time, né, também ali para olhar essa questão da reforma, mas eu também vejo que é muito cedo para essa definição. Então assim, eu vou ter um gerente de IBS e CBS, como eu tinha em algumas empresas ainda tem, né, um gerente de diretos, que é a parte do imposto de renda, né, contribuição social, e indiretos, que é o ICMS e o ISS. Então eu vou ter 3 gestores, eu vou ter um, né? Então eu penso também que ainda é muito cedo para isso, né? O que tem é que entender o que está acontecendo e organizar. E aí, como você falou, é importante a questão dos dados, porque muitas empresas hoje ainda têm muita manipulação de um SPED fiscal, de uma FD contribuições, né?
E FD Contribuições entrega até o final do ano que vem, mas o SPED fiscal entrega até o final de 32. Então, quem tem problemas no SPED fiscal vai continuar tendo até 32. Então, ele precisa atuar nisso. E quem quer entender a sua carga tributária para simular uma carga tributária nova, ele precisa ter dados corretos, adequados, né? Então, isso aí realmente é um ponto que hoje a gente percebe que algumas empresas estão mais avançadas do que outras, né? Sim, com certeza. Os dados eles precisam ter uma consistência boa para que a gente realmente alcance essa conformidade fiscal dentro das empresas. Isso é um objetivo já dentro dos programas de conformidade aí, que você bem conhece e sempre compartilha com alguns dos nossos clientes sobre a importância de interagir nesses programas e buscar por notas nesses programas. Então, eu acredito que ter uma base consistente de dados, ela é extremamente necessária e importante dentro das empresas. E os programas de conformidade, né? Por exemplo, o Confia e o Sintonia, que são da Receita Federal. Em São Paulo tem o Nos Conformes, no Nordeste tem Contribuinte Pai d'Égua, Contribuinte Legal, os nomes bem adequados, né, engraçados, inclusive, para gerar esse efeito mesmo das pessoas terem curiosidade, entender o papel, né? De maneira simplista, o programa de conformidade é uma definição de critérios para que a empresa se coloque como uma empresa em conformidade, né? E a gente vê que a reforma tributária está ajudando a disseminar isso a partir do momento que a Lei Complementar 214 ela já deixa literalmente na legislação de que os contribuintes que estiverem em conformidade terão ressarcimento mais rápido, né? Então, algumas empresas... Olha o impacto financeiro aí, então, nos impacto negócios. no fluxo de caixa, né? E aí, eventualmente, a área financeira nem está sabendo o que está acontecendo. De algumas empresas, com certeza, né? De outras, não. Então, ela nem está sabendo o que está acontecendo. E ela precisa saber que ela vai ter ressarcimentos com prazos de 30, 60, 180 dias e que se a empresa tiver uma nota boa no programa de conformidade, ela vai ter o ressarcimento em até 30 dias. Então, é um impacto no fluxo de caixa causado pela área fiscal, né, dentro desse processo da reforma tributária, e os profissionais precisam, né, entender isso, o que está acontecendo, absorver, e como a gente tem exemplos, né, pelo Brasil afora, antes até desses programas da Receita Federal, quem trabalha em São Paulo ou nesses estados do Nordeste já tem uma visão, um conhecimento, como é que funciona, qual é o algoritmo ali, quais são as regras para considerar que uma empresa está conforme. Então, às vezes, entregar uma obrigação com um dia de atraso, a multa é irrisória para uma empresa, mas aquilo afeta a nota. Então, entregar antes, né, vai afetar positivamente a nota. Então, são alguns exemplos que os profissionais precisam atentar. Pensando nesses profissionais e nesse ambiente todo que a gente falou aqui, né, de SPED, inovação digital, né, essa evolução toda, e esse momento que a gente vive de transição, onde eu brinco, né, vai piorar muito, muito, muito antes de começar a melhorar. Quais são os conselhos, as diretrizes que você tem para passar para os profissionais que querem ser protagonistas, né, que têm essa vontade, esse anseio, né, de entender o que está acontecendo, se posicionar, e aí, claro, né, se está numa empresa que vai reconhecer, ótimo, vai conseguir desenvolver na empresa, e se não tiver, se a empresa não também se atentar para isso, ela tem o risco de perder profissionais que se preparam muito bem, estão, né, preparados e atualizados, porque o mercado vai, né, buscar, e dentro das pesquisas também que a gente citou aqui, Robert Half, Deloitte, Thomson Reuters, também as próprias empresas, né, colocam como mais de 60%, 70% de que já tem uma dificuldade hoje de contratar, né, e vai ter uma dificuldade maior de contratar. E a dificuldade não é só contratar, mas é contratar e qualificar, né? Seja já contratar qualificado, seja qualificar a sua área interna, seja a retenção dos seus profissionais, seja buscar profissionais no mercado. Então, que conselho que você dá para os profissionais que, eu quero, né? Eu quero
ser o protagonista da reforma tributária. Então, que caminho eu devo seguir? Por onde eu devo começar? Por onde eu devo passar? O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? Então, considerando aí o trabalho que você está fazendo na Blutex com treinamentos e com grupos de discussões, principalmente, né? Então, você está atuando diretamente com a qualificação, tanto atendendo empresas, onde o RH interage com você, ou a área fiscal, demandando a capacitação dos seus colaboradores, quanto os colaboradores procurando você para se qualificarem melhor, né? Obviamente que alguns com o objetivo de atender a própria empresa, né? E outros com o objetivo de estar melhores preparados, né? Para qualquer ambiente que venha pela frente. Que responsabilidade dar um conselho, mas se eu pudesse resumir em uma frase, acredito que o profissional fiscal ele precisa realmente ser uma ponte para o futuro do negócio. Então, ele precisa entender ali a influência que ele pode dar nas decisões sobre os negócios. Então, analisando dados, refletindo sobre esses dados gerados, transformando esses dados em insights sobre os negócios e, inevitavelmente, exigirá dele um desenvolvimento técnico profundo para que ele possa entender a legislação e avaliar o quanto ela impacta sobre os negócios. Então, é um profissional que precisa realmente buscar por esse desenvolvimento, participar ativamente de grupos de discussões, como a gente mesmo fomenta, e tem outros grupos também que existem, mas que ele esteja interagindo aí com outros profissionais também que têm o mesmo objetivo, tendo oportunidades ali de debater sobre o tema, fazer benchmark e também criar ali relações profissionais para que ele possa cada vez mais buscar por informações, fontes confiáveis. Isso mesmo. E, gente, o básico, né? Qual que é o básico? A lei complementar, a emenda constitucional, as notas técnicas, as lives da Receita Federal, do Pré-Comitê Gestor, da CNM, o blog joseadriano.com.br, claro, onde a gente coloca o que a gente entende de mais relevante desse tanto de coisa que é publicado o tempo todo, né? Então, estamos aqui chegando ao final do nosso episódio, né? Né? Muito bom, né? E foi muito bom e chegou no momento da gente encerrar. E você que nos acompanhou até aqui, não perca os próximos episódios. Inscreva-se no José Adriano Talks no YouTube e nas demais plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Music, né? Para que vocês continuarem a jornada do conhecimento, nós traremos aqui temas além da reforma tributária, liderança, inteligência artificial e por aí vai. Lembre de deixar o seu comentário, então pode elogiar, pode criticar, pode perguntar, pode sugerir temas para os nossos próximos episódios, assuntos que vocês entendem que a gente poderia trazer aqui, assuntos ou profissionais de mercado. Para mais conteúdo estratégico sobre compliance e reforma tributária, além do que eu já comentei, né, dos grupos ali, dos materiais básicos, siga as nossas redes sociais, tanto MeetSafe, Blutex, Grupo LPJ, KT Group, José Adriano, LinkedIn, Instagram. E esse episódio foi patrocinado pela MeetSafe, Blutex, Grupo LPJ e KT Group. Muito obrigado e até o próximo.